Olá pessoal, hoje vamos ter mais uma creepypasta no canal. E o nome dela é Velório. De uns tempos pra cá, comecei a me interessar por uma parte do mundo virtual que poucos conhecem, a Deep Web. O principal problema que encontrei em minhas pesquisas é o fato de que a maioria dos sites que resolvem falar disso é a mesma fonte. Provavelmente as chamadas apenas escrevendo Deep Web no Google e lendo os primeiros resultados, o que acaba criando posts principalmente iguais, seja por medos instaurados por esses sites, de que a DW é perigosa. Muitos nem se arriscam a adentrar nesse mundo secundário, já que ali eles falam de encontrar pedofilia e assassinatos, é algo garantido, tornando aqueles mais fracos cautelosos de apenas buscar isso no Google. Fui em frente em minhas pesquisas e fiz a parceria garantindo alguns sites. Baixei o programa para entrar na Deep Web e comecei a andar pelos sites .onion, que não são nada mais do que isso, uma cebola. Camadas e mais camadas que adentram em um mundo cada vez mais diferente do nosso que estamos acostumados. Nesse mundo paralelo, eu vi de tudo, o que achavam que tinha e ainda mais, como assassinatos à plena luz do dia, sangue chovendo dos céus, experiências de seres humanos em animais em busca de quimera perfeita. Abduções, operações, autópsias e todo tipo de coisa nunca seriam levadas em consideração no mundo aberto. Contei algumas dessas minhas experiências a uns amigos e muitos se interessaram, o que nos levou a criar a nossa própria camada da cebola. Esse foi o meu primeiro dos meus problemas. Mas como todas as péssimas ideias, na hora, pareceu que eu era um gênio. Eu e mais 5 amigos conhecíamos de código de criptografia. Nos dedicamos a criar um fórum, algo simples, para que pudéssemos falar com os outros sem sermos incomodados por pessoas irrelevantes e que eram alheias a nossas conversas. Nos primeiros 3 meses tudo corria muito bem. Falávamos sobre pessoas dos nossos colégios, fatos sobre a vizinhança. Lá eu colocava algumas fotos que eu ia tirava de maneira secreta, como aquela vizinha tomando banho, o carteiro roubando cartas, ou até um casal brigando por um pedaço de repolho estragado, e meus amigos faziam o mesmo, com relatos de transas, do que pensavam de algumas conversas, fotos de animais mortos e acidentes de automóveis, que por sorte, éramos às vezes os primeiros a chegar e ver os corpos, estendidos no chão, espalhados pelo para-brisa. Como fundador do fórum, eu tinha algum poder ali, mas não precisava usar muito ele, já que todos sabiam o que eu postava por ali, e sabiam seus limites. Mas uma vez, um deles, agora eu posso falar o nome dele verdadeiro, pois não fará diferença, o Marcos, não seguiu as regras e fez o que não deveria. Ele estava sumido havia algumas semanas do colégio, e numa tarde de quinta, ele apareceu, nos olha e sabíamos que aquilo significava alguma coisa. Que teríamos nossa resposta quando chegássemos em casa, naquele nosso pedaço. Aquela tarde passou de algum jeito que pareceu ser uma década, e quando o sinal tocou e nós nos dirigimos à nossa casa, ativei minhas proteções e entrei no lugar, onde tinha o tópico chamado como se fosse uma pequena baqueta. O tópico se estendia por diversas postagens, a maioria de seus outros amigos, indignados e especulando o que poderia ter acontecido, sempre nos deixando curiosos. Eles postavam apenas uma linha dizendo: aguardem, estou escrevendo e colocando as fotos e vídeos. Era quase 3 da manhã quando ele postou o que estava planejando, apenas de termos visto tudo na internet, a visível e a invisível. Nenhum de nós estava preparado para aquilo que havia caído em nossos colos. Vou colocar uma versão resumida dos fatos abaixo, o que meu cérebro consegue lembrar e que, depois de tudo esses dias, ainda não bloqueou. Olá a todos. Me ausentei essa semana, pois tive uma viagem a fazer com meus pais. Foi uma ótima viagem e dela tem uma história que se encaixa muito bem em nosso espaço e que acredito gostarão de ler. Era uma tarde quente e eu e minha mãe andamos pelo calçadão. Mas a andada dela, por diversos shoppings e lojas idiotas, me deixou cansado. Foi onde deixei para trás e resolvi fazer o meu próprio passeio. Ruela após ruela,
Acabei chegando em um lugar onde havia muitas pessoas no chão, se drogando, e uma delas me chamou a atenção, pois era uma garota de 20 anos, já seca de tanto que havia consumido em seu pouco tempo de vício. Mas isso não era muito impressionante. Do seu lado havia uma criança, deveria ser de 1 ano mais ou menos, nunca saberei. Vendo aquilo, me aproximei para falar com a mãe dela, a qual me pediu dinheiro para sua próxima dose. Como tinha algum trocado no bolso, me ofereci para comprar sua criança. Ela aceitou e comprei o jovem garoto de R$ 30. Aproximadamente dali, encontrei um lugar que consegui alugar um quarto por R$ 10. O quarto era bondade, pois ali havia uma cama, uma banqueta e uma pequena pia que usei para lavar o garoto imundo. Passei água em todas as suas dobrinhas dele. Lavei o cabelo o melhor que pude e depois o deitei na cama. Tirei minhas roupas também e sentei do lado dele, da próxima. Vê-lo dormir o sono dos justos e dos condenados. Morte essa que, dessa vez, usava minhas próprias mãos como instrumento para a destruição, trazendo o fim para aquela pequena figura. Levantei, peguei a banqueta e acertei em sua cabeça, bem no meio da testa, onde seus cabelos logo se molharam de sangue. As coisas são bem diferentes nos filmes, digo a vocês, pois tive que acertar 4 vezes até o crânio rachar, e sua massa encefálica se espalhar pelo lençol sujo que tinha na cama. Fiquei admirado com aquilo tudo se espalhando pela cama, cada pedaço, aquela massa cinzenta que era um ser humano há poucos segundos atrás, e, com o meu celular, filmei o vídeo e tirei fotos que vocês poderão conferir abaixo. O que seriam as pequenas baquetas do título. Ele tinha pernas lindas, e os ossos de suas coxas eram de uma brancura impecável. Raspar aqueles ossos e músculos de sua perna foi a coisa mais difícil daquele dia, pois aquela carne era muito macia e escorregava nas minhas mãos. Mas no fim, valeu a pena, e os ossos eram 2 lindas baquetas, que coloquei no meu bolso, enquanto moía o restante dos ossos e jogava a descarga abaixo, que sugou tudo sem nenhum problema. Rapidamente, me lavei na pia, o pouco de sangue que havia respingado em mim, e me vesti. Na saída, ninguém perguntou onde estava o menino, que me acompanhava na entrada, mas eu sabia, quem ia ali não queria ser incomodado por perguntas, pois ninguém iria querer saber as respostas. Voltei até onde estava minha mãe, e aqui estou contando essa história a vocês. O que acharam? Aqui acaba o post de Marcos. Fiquei sem palavras. Encarei a tela de meu computador durante um tempo que me pareceu horas. Vi que não havia passado mais de 30 minutos da postagem que ele tinha feito. Aqui acabava o post de Marcos. Fiquei sem palavras. Encarei a tela do meu computador durante um tempo que pareciam horas. Mas quando o telefone tocou, vi que não havia passado mais de 30 minutos da hora do post. Era um de meus amigos, perguntando o que eu faria. Por que eu? Hoje, sei que todos estavam apavorados e que minha decisão ali não foi a melhor de todas. Chamei a polícia, expliquei a história a eles e recebi a promessa de que iam mandar uma viatura à casa de Marcos. Soube depois pelo jornal que naquela hora Marcos já havia matado seus pais, da maneira que acharam os corpos. Ele estava na cozinha, com o gás ligado, de acordo com a transmissão final dos 2 guardas que iam passando de cômodo em cômodo, olhando o rastro de morte e a crueldade estampada nos corpos, observando que aquilo era a obra de uma pessoa muito perturbada. Ao entrarem à cozinha, a última frase deles foi a observação sobre o cheiro do gás. Logo em seguida, uma explosão e o corte da comunicação. O corpo dos policiais foram encontrados a alguns metros dali, pelo menos alguns pedaços. Imagino que ao trancar o tópico, ele tenha entendido minha intenção e fez o que fez. Mas isso não é o final, não ainda. Hoje, 3 dias após o tópico ser postado, após o velório simbólico, entro novamente em nossos fóruns para rever o relato que nos trouxe até esse desfecho aterrorizante. Mas algo estava errado. O tópico, que eu tinha certeza que tinha trancado, estava aberto, e nele, mais uma postagem o encerrava. Ela dizia o seguinte: a morte chegou para meus pais e para o meu primo, aquele que nos acompanhou na viagem de volta. E você?
que não soube guardar segredo, teremos nossa conversa. Logo após essa postagem, tinha uma foto que apenas mostrava a porta de meu guarda-roupa. Minha espinha parecia que tinha congelado, pois a data da foto mostrava o dia de hoje. Me levantei e fui até a porta. Abri, e o que tinha lá me assombrava os sonhos até hoje. A cabeça de um gato, que rolava até meus pés, e o corpo dele, em pedaços, espalhando o cheiro de podre em minhas roupas. E na porta, escrito com o sangue daquele animal, apenas 2 palavras: nos falamos. Gostaram do conteúdo, pessoal? Espero que sim. Avaliem positivamente dando seu like e seu favorito. Se você viu até aqui, escreva aí no comentário sangue. Então, espero vocês até o próximo conteúdo e nunca olhem debaixo da cama.